Good evening, students and teachers of the third grade. My name is João. I'll be your English teacher today, and welcome to another English class. With me tonight, Ed. Hello everybody, good evening, everybody saying good evening here in the chat. Pro Elisângela, pro Maria Antônia. I'll be the moderator, so everything that you say, I'll tell in the chat. That's it. So, I'll know everything you say there, right? Tudo que vocês falarem lá, o Ed vai passar para mim, então vamos participar, interagir bastante na aula. E já vou começar agradecendo algumas pessoas que nos ajudaram aí durante a semana, mandando recados lá nas redes sociais para a gente. As redes vão aparecer aí embaixo aí para vocês, durante as aulas, para que vocês possam mandar essas perguntas, mandar recados para a gente. Teve a aluna Emily, que falou que está assistindo as aulas sempre, deu um probleminha no chat, ela não conseguiu acompanhar e responder na semana passada. Emily, espero que esteja tudo bem aí, você consiga responder na aula de hoje. Acho que você é a aluna lá da terceira série, então manda ver, participa aí. A professora Ana Lúcia, lá de Itupeva, mandando os vídeos para a gente dos alunos do sexto ano, replicando uma ação que o professor Ed indicou na aula do sexto, que foi muito legal, né, Ed? É isso aí, então. A gente sempre fala para vocês envolverem aí a família, né? Pede para o pai e a mãe repetir também e tal. E aí, como a gente está com isolamento, né? Você não tem com quem interagir, fazer as conversations, os alunos da professora Ana fizeram entre eles e fizeram com a família. Né? Então, inclusive tem uma aluna que ela fez com efeitos especiais que ela fez ela mesma, né? Ela fez as duas partes, assim. Então, é a criatividade, aí, é envolvimento com família, é engajamento, é isso que a gente espera também, né, das famílias, dos colegas professores aí, que engajem os alunos, né? A parceria com vocês é muito importante. Então, professora Ana, muito obrigado. Legal. Lembrando que a gente está aqui para dar justamente esse sparklezinho aí, essa fagulha para que vocês consigam ir para frente, desenvolvendo as habilidades lá com os estudantes de vocês, professores e estudantes também. Se vocês sentirem lá, legal, vou conseguir fazer isso, compartilha, vai ser legal para a gente, né? Lembrando que a gente está no médio agora, principalmente agora, terceira série, terceirão aí, o nosso foco é Enem, é leitura de texto, então aqui a gente vai trabalhar bastante isso, leitura de texto. Né? Normalmente a gente faz traduções de texto na aula, a gente vai começar a fazer um pouco menos de tradução e deixar o seu tempo de leitura mais interessante, porque na hora do Enem lá, o pessoal não vai ficar traduzindo para você vai ter que compreender aquele texto, então começa a exercitar desde agora. E aí o professor, se quiser, na sala de aula, usar esse mesmo material, fique à vontade, está lá no repositório, e é isso que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, quando a gente mudar essa tela aí, para poder mostrar para vocês o acesso ao repositório, tá bom? Então, lá no repositório a gente vai trabalhar com as pesquisas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aparecendo na tela para vocês, deixa eu voltar aqui para as aulas. E está aqui, ó. Essa é a nossa tela do repositório. Vocês têm lá o site, não sabe qual é o site repositório? Vai no Google e digita repositório CMSP. Digitou isso lá, vai aparecer um link e vai vir para essa tela. Eu quero acessar as aulas de inglês. Lembrem, as aulas de inglês, elas acontecem às sextas-feiras do ensino médio, certo? Então eu venho aqui na data, escolho, por exemplo, a data de hoje, 14, e dou um pesquisar aqui. Joia, está pesquisando, internet, está indo e vai pesquisando. Vamos ver se a internet vai falhar comigo agora, Ed. Funcionou tão bem na aula passada. Vamos ver se ela vai falhar aqui ou não. Olá, falhando ao vivo. Muito bem, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quantos estudantes estão aí, Ed? Aí funcionou. Apareceu, olá, veio. Então a gente tem aqui, ó, 3 páginas. E aqui a gente tem todas as aulas que estão acontecendo no dia de hoje. Então, se você rodar, tem 3 páginas aqui de coisas acontecendo no Centro de Mídias hoje. É lógico que eu vou dar uma melhorada nessa minha busca, criando outro filtro aqui, ó, selecionando o ensino médio. Quando eu faço isso, ele vai pensar mais um pouquinho, vamos ver se agora vai um pouco mais rápido, vamos ver como é que está essa internet hoje. A gente pode sentar um pouquinho, tomar uma água, e daqui a pouco a gente volta para mostrar agora o número de páginas que aparece ali, ó. Só aparece uma, tá vendo, ó? Então agora só tem as aulas do ensino de médio, que foi o filtro que eu coloquei ali. E por último, agora o filtro que me interessa, porque eu sou professor de língua em inglês, então língua estrangeira em inglês, cliquei ali, mando pesquisar
só vai aparecer, opa, foi rapidinho agora, só vai aparecer as aulas de hoje. Então, a da primeira série, Let the Sun Shine In, que já aconteceu, Do We Buy More Than We Need, foi a do segundo, acabou de acontecer. Ultimate Destruction é o título da aula de hoje. Quando eu clico aqui, vai aparecer para a gente essa mensagem, ó, o vídeo estará disponível após a realização da aula. Por que, João? Porque Por que não tem vídeo? Aula ao vivo, então aula ao vivo, a aula está acontecendo agora, então é lógico que o vídeo não vai estar lá, só quando a gente terminar essa aula. Mas se vocês vierem aqui do ladinho, ó, tá aparecendo para a gente o conteúdo da aula, então os slides já estão disponíveis lá para vocês. E pessoal, eu verifiquei, pode voltar agora para mim, já deu para mostrar aí como é que acessa o repositório, tá? Então eu chequei essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, hoje também, inclusive antes de vir para a aula. Então, essa aula já está lá, pelo menos desde o início dessa semana, já está lá disponível para vocês. Só para os professores? Não, o repositório é para todo mundo. Você, estudante, também pode ir lá. Então, você pode dar uma olhada nos slides que aparecem. Inclusive, acho que os Study Grammars, eles usam bastante lá o nosso repositório, porque eles publicam alguns dos slides que a gente usa aqui na nossa aula. Então, isso é bem interessante, né? Tem até o aluno Wesley que ele comentou no Twitter que ele falou que, eu falei no grupo que não sabia nada de inglês, então eu assisti a aula. Ele falou, que eu comecei a fazer a aula do sexto ano, e ele começou a revisar o conteúdo. Então ele comentou aqui, né, comentou no Twitter, achei a ideia assim, né, que a gente sempre fala isso, mas tem aluno fazendo mesmo, né. Então pega a aula do sexto ano, que no sexto ano a gente vai trabalhar o quê? A habilidade oral, tentar essa parte de pronúncia também, né? A gente vai ver tudo do basicaço. Então você pode pegar lá do básico e depois aqui no médio a gente trabalha a habilidade leitora, né, João? Exatamente. Então é isso que vocês têm que lembrar. A gente está aqui no médio, reforçando as habilidades de leitura, que é o que vai nos ajudar lá na hora de prestar o vestibular, de prestar o Enem, né? Mas vocês têm todo o repositório, tem tudo que foi feito lá do ano passado, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeira série, segunda série, do ano passado já está lá todo o material para vocês. Então, por que não estudar? Não é isso? Por que não dar uma revisada e olhar o conteúdo que está lá? E não fiquem só nas aulas do Centro de Mídia, pessoal. A internet está aí hoje para vocês, facilitando com um monte de coisa. Seriados de TV, músicas. E é lógico que eu vou procurar aquilo que eu gosto mais de fazer. Então, se você gosta mais de pop, não vai procurar ouvir uma música de heavy metal que você não vai curtir. Vai lá ouvir o seu pop. Né? Quando eu falo de série de TV, é a mesma coisa. Você não gosta aí de thriller, né? Vai assistir um romance. Você gosta mais de romance? Assiste. Você vai aprender do mesmo jeito, mas aprender com prazer, fazendo aquilo que você realmente gosta. Beleza? Então, o repositório está aí para vocês. Por favor, consultem, baixem o material, utilizem esse material com antecedência. Professores, utilizem o material depois para também nas aulas de vocês. Adaptem alguma coisa. Está lá, o material é free para vocês, né? É livre, uso livre. Usem do jeito que vocês quiserem. Tudo bem? E vamos lá para a nossa aula aqui, que nós estamos falando de, como vocês viram lá no repositório, na tela para vocês, Ultimate Destruction. Uau. Suprema destruição. Yes, that's it. A gente tem uma destruição aí fatal, total. Então, Ultimate. E é lógico que a gente vai falar de algumas coisas, continuar aquilo que a gente vem falando aí na aula passada. Então, last class we recognized some phonetic symbols and how words are pronounced. Na aula passada nós reconhecemos alguns símbolos fonéticos e como as palavras são pronunciadas. We identify the use of verb tenses in various situations. Nós identificamos o uso dos tempos verbais em várias situações. And the focus was on the simple past. E o foco foi no passado simples. That's it. Então, isso foi o que a gente viu aí na aula passada, né? For this class, you will need... Para esta aula você vai precisar... Your notebook. Do seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta, um lápis. And your booklet. O seu caderno do aluno, volume 1. That's it. Lembrando que esse caderno é o mesmo que vocês já baixaram lá para o primeiro bimestre. Ele vale para o primeiro e para o segundo bimestre de todos os componentes aí, né? Então, se você não baixou ainda, QR Code está na tela para você. Já dá uma clicada nele, vai lá, baixa em PDF para acompanhar as nossas aulas e depois poder usar também com as aulas remotas que vocês estão tendo aí na escola e as aulas presenciais também para quem está indo lá, beleza? So, as habilidades de hoje, a gente tem aquela primeira que já trabalhamos na aula passada, em conjunto com ciências da natureza, né? Que a gente está falando aí da manifestação de fenômenos naturais na superfície terrestre. Então, o nosso tópico, a destruction que está ali, não é que ninguém vai sair matando ninguém aqui, destruindo tudo. A gente está falando dos natural disasters que a gente vem trabalhando, tá bom? E na tela, mais um pouquinho para os professores darem um print. Não vamos ler, mas está aí.
pessoal, procurem seguir essa habilidade, marquem onde vocês têm que marcar e a gente vai para frente com ela. Lembrando, estamos falando de leitura, habilidade de leitura. Vamos ler muito, ok? Vamos para frente, então. E aí a gente tem, by the end of this class, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... That's it. Use reading strategies to understand a text. Usar estratégias de leitura para entender um texto. Answer questions about the topic. Responder questões sobre o assunto ou tema. Ou tema. Ou That's tópico. it. E aí, vamos lá. Agora sim, vocês vão olhar para a imagem que está na tela e tentar escrever no chat palavras que se relacionem com aquilo que vocês estão vendo. Tem lá foto de uma cidade, bem de cima, né, Ed? É uma tragédia, João. É uma tragédia, É muito... né? Então tem uma foto de uma cidade lá de cima, com o mar bem à frente, e aí uma onda está chegando, e é isso que eu quero que vocês tentem escrever no chat, in English, of course. Eu já dei uma leve descrição aí para vocês, mas no chat vocês vão conseguir escrever algumas palavrinhas. Já está subindo alguma coisa aí, Ed? Sim. Tsunami. Tsunami. Big wave, a Maria Isabel. Tsunami. Big wave, it's a natural disaster. Ocean. A Giovana também respondeu de tsunami. Legal. Perfeito. É isso aí mesmo. Vamos dar uma olhadinha e ver as palavras que aparecem ali, ó. Possible answers para vocês. Então nós temos lá water, big wave, city, destruction. Ok? Pode traduzir, Ed, as quatro Então, palavras. água, grande onda, cidade e destruição. That's it. E aí a gente tem aqui, ó, uma sentença completinha agora. A city being destroyed by a big wave. Uma cidade sendo destruída por uma grande onda. Que é um tsunami. Não é isso? Sim. That's it. Vocês falaram, deram a resposta direto ali, olhando para a imagem. Ok. Tsunami é uma palavra que a gente usa em português também, Ed? Sim, e veio do japonês, na verdade, né, João? Vem de japonês, né? Japonês. Não é nem inglês. Então, todo mundo aí roubou essa palavra lá do Japão e todo mundo usa a mesma palavrinha. Igual pizza. That's it, mas pizza vem italiano. Aham, exato. não. Mas todo mundo usa pizza, né? Em Exatamente. inglês a gente usa pizza, em português a gente usa pizza. Our Japonês, sushi. será que fala pizza também? Probably. Probably. Pizza. Okay. Pizza. Pizzaless. Ok, probably. Ok, então o nosso tópico, né, o que a gente vai ver aqui hoje são as reading strategies. A gente vai fazer uma review aí das reading strategies. E quais são algumas delas? Não são todas aí, mas algumas delas são essas, ó. A gente tem ali skimming, scanning, context, previous knowledge and cognate words. Agora traduz, João. Essas coisas acho que a gente nem precisa, né? O skimming, né, a gente tem que entender exatamente o que é isso, né? Scanning, a mesma coisa. Skimming quando a gente pega o geralzão do texto, ok? Eu leio o texto para saber o geral, sem me preocupar com palavras específicas. Eu quero ter uma ideia geral do texto. Scanning é quando eu vou lá buscar informação específica, não é isso? Aí eu dou, igual um scanner faz, né? Ele vai, palavrinha por palavra lá, e eu vou procurar informação específica. Então, quando a gente está falando de Enem, cai bastante pergunta com números. Então, eu vou ter que localizar informações no texto que tenham números ali, né? Ou informações que vão falar de um determinado assunto, né? Como tem um texto de aeroporto, por exemplo, você tem que entender um aviso que eles estão falando que que examinaram a sua mala para poder ver se tinha algo dentro. Então, você tem que entender vocabulário específico. Context ajuda bastante. Você lê para o título, sabe do que vai acontecer naquele texto e o contexto vai te dar uma ideia das palavras individuais. Previous knowledge é importante, Ed? Sim, bastante, né? Porque a gente, principalmente para fazer essa leitura, porque aí você vai pegar ali, né, o que você já conhece, a leitura, por exemplo, tsunami, é a palavra que todo mundo já usa mesmo em português, então você vai relacionar também com o português, com o inglês, com a língua que você estiver lendo, né? Isso é perfeito, porque quando você usa a sua previous knowledge, né, o seu conhecimento prévio, você consegue prever algumas coisas que vão aparecer no texto, né? Isso ajuda bastante, né? A previous knowledge fala, então, tem o título tsunami, eu espero encontrar essa palavra, legal. Então você usa a previous knowledge até para prever aquilo que pode aparecer no texto. Por isso que é importante a gente ler o tempo inteiro e saber, né, ter informações, assistir, ver notícias. É sempre bom estar bem informado. Okay? E cognate words,
Que é isso? Nunca vi isso, Ed. A gente fala disso desde o 6º ano, palavras cognatas, são as palavras que são parecidas, o português com o inglês. A gente tem os falsos cognatos também, que talvez a gente não vai falar disso hoje, né, João? Mas sempre tem várias listinhas de falsos cognatos aí, mas são as palavras parecidas com o português. Lembrando, né, a história da Inglaterra, né, que a Inglaterra já foi invadida pelo Império Romano, mas não conseguiram se settle there, se manter ali, né? Estabelecer ali, né? Isso. Mas algumas palavras do latim também estão lá no inglês, né? De alguma maneira ali transformadas, mas estão, né? Estão. E é isso que a gente usa bastante, na verdade é uma das estratégias que a gente mais usa quando está lendo um texto, né? Porque você vai lá e procura algo que é parecido com a sua língua, ajuda bastante. Tudo bem? Então o que a gente vai ler agora, Ed, você pode ler o texto inteiro para mim, que está super fácil de ler? Ah, claro, com certeza, né? A leitura está ótima. Esse texto está lá na página 235 do caderno do aluno, tá? Eu só tirei a fotinho ali para que vocês percebam onde eles estão e possam localizar no caderno. Então na página 235 do caderno do aluno, está lá esse texto. E agora a gente vai dar uma ampliadinha nele e trabalhar um pouco com a primeira parte. Tá? Então, ó, read the first part of the text and write 5 cognate words in the chat. Leia a primeira parte do texto e escreva 5 palavras cognatas no chat. Então lembra, não estou querendo que você entenda o texto todo agora, eu só quero que você encontre 5 palavras cognatas. Você vai usar o scanning aí para poder localizar essas palavras cognatas e escrever no chat para o Ed. 30 segundos a gente volta. Go! Olha só, João, a Emily respondeu daquele jeito que a gente sempre gosta, que coloca todas de uma vez. Ela colocou generated oceans particularly caused. É isso aí. Legal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em possíveis palavras cognatas que a gente vai ter nesse texto e depois a gente vai responder essa pergunta, ó. Where do tsunamis happen? Então, a gente vai ler o texto agora com vocês e depois vou dar um minutinho para vocês respondam a essa pergunta, tá? Então, aqui na tela comigo, deixa eu mudar aqui para o meu marca-texto simpático, e aí a gente vai lendo aqui, ó. Tsunamis can be generated. Então, essa palavra foi falada, não é isso, Ed? Generated, gerados. Então, tsunamis podem ser gerados in all of the world's oceans, em todos os oceanos, ó, oceans do mundo. Inland seas, os mares internos, and in any large body of water, em qualquer corpo de água grande. They have caused, eles têm causado damage, danos, and deaths, e mortes, in coastal areas, ó, coastal areas, em áreas da costa, áreas costais, all around the world, por todo o mundo. However, palavrinha importante, que é um conectivo aí, que indica contraste, né, que é o but, que é igual ao but, parecido aí. Então, entretanto, porém, certain areas, então, certas áreas are particularly, então, certas áreas são particularmente prone to. Essa expressão não é um cognato, mas eu estou aqui marcando porque cai na tarefa de vocês que eu vou subir depois da aula. Então, não vou traduzir, vocês vão ter que procurar. São particularmente prone to tsunamis, que é parecido. Due to their proximity, due to, outra palavra importante, que indica because of, mesma coisa que por causa de, their proximity, a proximidade delas, às fontes de tsunami, to tsunami sources. The depth and the shape, então, a profundidade e o formato of the ocean floor, do chão do oceano. Ocean floor, chão, tá certo, né? Ok. Solo? Solo, thank you. Near the coast, próximo à costa. Aí a gente tem bathymetry, uma palavra que é parecida com o português, bastante técnica, em fato, mas tá lá.
Que significa isso, ó, near the coast, né? The ocean floor near the coast. A gente está falando da profundidade e do formato. And coastal elevation. Então, coastal de novo, elevation, a elevação da costa, and features, e as suas características, features não é, e as suas características. É aí, topography, outra palavra parecida com português, que é a topografia. Ok? Traduzimos essa parte do texto, lemos ali, encontramos as palavras cognatas, deixei a palavra prone to sem traduzir, justamente porque é a perguntinha da tarefa que vocês vão ter que traduzir, e agora eu vou dar aí para vocês 30 segundos para responder essa pergunta. Where do tsunamis happen? Daqui a pouco eu volto, o Ed vai me dar a resposta. Olha só, João, o Matheus, ele estava respondendo, enquanto estava fazendo a tradução, ele respondeu Japan. Okay. E o Ryan, ou Rian Vinícius do ProSerge, respondeu In All the World's Ocean. Ele é da Escola Orlandi, da Leste 4, que estão sempre aqui com a gente também. Legal. Na tela para vocês a resposta, ó. Tsunamis can be generated in all over the world's oceans, inland seas, and in any large body of water. Os tsunamis podem ser gerados em todos os oceanos do mundo, nos mares internos e qualquer grande corpo de água ou fonte de água. Exatamente. Então, tranquilo. Lemos aí essa primeira parte do texto, trabalhamos com as palavras cognatas, certo? Agora a gente vai dar uma olhada na segunda parte do texto e eu vou ler essa segunda parte do texto com vocês. O que eu quero que vocês façam agora é prestar atenção nos números, como é que esses números são falados em inglês. Falei para vocês que normalmente aparecem bastante números aí em testes, em provas, e vamos lá, vamos trabalhar esses números, ver se vocês conseguem falar, vão seguindo o texto aí comigo, beleza? Na tela para vocês o texto e a gente tem lá. Of the 754 confirmed events in the Global Historical Tsunami Database, então, dos 754 eventos confirmados no Tsunami Database, né, nos dados de tsunami da história global, between 1900 and 2015, entre os anos de 1900 e 2015, about 78%, aproximadamente 78%, occurred in the Pacific Ocean, ocorreram aí no Oceano Pacífico, around the geologically active Ring of Fire, perto aí geologicamente do Ring of Fire que está ativo. Ring of Fire é até um nome de filme, não é não, Ed? Porque nesse filme os monstros saem desse anel de fogo, o Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo, né? Exatamente. O filme em português ficou chamado Círculo de Fogo, não é isso? Sim. Exatamente. In English, Ring of Fire. 80% in the Atlantic Ocean, então 8% no Oceano Atlântico, and Caribbean Sea, no Mar do Caribe, 6% in the Mediterranean Sea, 6% no Mar Mediterrâneo, and 5% in the Indian Ocean, 5% no Oceano Índico, and 1% in other seas, 1% em outros mares aí. Tudo bem? Então, é assim que a gente fala aí os números in English. Tem porcentagem, tem ano ali que a gente falou, 1900, 2015, e agora a perguntinha da última participação de vocês na aula de hoje. According to the text, where was the highest occurrence of tsunamis? De acordo com o texto, onde foi a maior ocorrência de tsunamis? Ok, mais 30 segundinhos para vocês, já lemos o texto, vai lá, responde, o Ed vai falar para mim daqui a pouquinho.
Só, João, a grande maioria, inclusive a Ana Júlia da ProSuele respondeu Pacific Ocean. That's it, certíssimo. Tá lá na lousa para vocês, ó. The highest occurrence of tsunamis was in the Pacific Ocean. A maior ocorrência de tsunamis aconteceu no Oceano Pacífico. Legal. Então agora o que acontece? Se você estiver aí curioso e quiser saber mais sobre tsunamis, você tem aí esse QR Code que você pode acessar. National Weather Service US Tsunami Warning System. Então, um sistema aí de aviso, thank you, de temperatura, de clima dos Estados Unidos, ok? E também um warning sobre tsunami. Vai lá, clica que você vai ter mais informações. Tá? E para a próxima aula, vocês podem fazer aí um quadrinho falando o que são desastres, o que são desastres naturais e quais são as diferenças deles. Então, trabalhem o vocabulário porque a gente vai trabalhar e continuar com esse tópico na nossa próxima aula. Belezinha? Tá na hora de falar tchau, né, Ed? Yes. Então, vamos lá. O QR Code está aparecendo na tela para que vocês avaliem a nossa aula. And see you next week. Até a próxima semana. See you. Bye, bye.